A gente vai falar de trabalhar o nome, né? Mas vocês já têm que ser percebidos, tá? Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Depois a gente vai conversar sobre esse processo, a gente vai fazer uma reflexão. Como é que vocês estão trabalhando a imagem de vocês? Né? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão se percebendo como imagem de síndicos profissionais? Como é que vocês acham, né, que estão trabalhando isso ou não estão trabalhando isso? Ou, né, a gente vai conversar sobre isso. Depois a gente vai fazer o nosso intervalinho, né? Tomar um cafezinho, né? Relaxar um pouco. E daí no retorno a gente vai fazer a gravação de entrevista. Antes disso a gente vai fazer uma apresentação de vocês formalmente. Aqui, eu sou Eli Antonelli, né? Sou coordenadora da BR Brasil, sou editora do jornal Folha Condomínios, atuo com síndicos em todo o país, como se a gente estivesse se apresentando numa palestra. Né? Então a gente vai fazer isso, vai gravar, né? Vocês se apresentando, assim, formalmente mesmo, como se estivesse com uma plateia de 500 pessoas, tá? Por que a gente faz isso? Porque a gente precisa fazer isso aqui. Isso aqui é uma oficina. A gente precisa quebrar os nossos medos, os nossos receios e nos vermos como é que a gente está sendo visto, como é que a gente está sendo percebido também, né? Será que você, que é uma profissional de seguro, né, você está conseguindo mostrar, né, todo o potencial, toda a tua experiência, né, você consegue fazer isso? Ou você precisa, né, alguns itens a gente pode melhorar, né? Esse é o objetivo dessa apresentação. Como ocorre no nosso treinamento de oratória também que a gente tem, tá? Esse é um processo que a gente faz, né? Todo processo de treinamento de oratória a gente faz isso. E daí, na sequência, depois de a gente fazer isso, a gente vai, no intervalo, a gente vai fazer a gravação de conteúdo, que é o nosso material mesmo que vai para as redes, né? Que é o nosso produto. Não sei se é o caso ou não, acho que, claro, você deve ter pensado, mas não seria o caso de primeiro a gente, né, fazer essa parte e depois jogar na rede, porque daí a gente vai recebendo informações. A gente só vai jogar na rede a gravação da entrevista que eu vou preparar vocês. A apresentação de vocês enquanto síndicos profissionais é o nosso treinamento. Tá. A gente não pode jogar na rede. Não, porque na verdade vocês estão treinando, né? Exatamente, por isso que eu não, tinha entendido diferente. Não, e a ideia é que vocês se treinem aqui, fale, a gente fez isso várias vezes em São Paulo, né? Lá a gente faz lá. Só treinamento, não vai nada disso. A entrevista vai para o ar, porque é o nosso produto. Né? Vocês já foram para a Globo, gente. Você foi para a Rede Globo. O Fabiano foi para a Rede Globo. E é exatamente isso. Vocês são síndicos profissionais. Vocês precisam ser contratados. A Rede Globo, nós somos uma agência de comunicação. Eu não sou uma empresa de cursos. Eu sou uma agência de comunicação. Isso aqui é meu emprego, meu trabalho, é minha empresa, né? Por que eu estou fazendo cursos? Eu estou fazendo curso porque eu comecei a assessorar os síndicos profissionais. Eu falei para a Cristiane. E eu comecei a indicar os condomínios, falei para ele também. As pessoas estavam perdendo, todas. O Nicolas acompanhou agora em março. Um atrás do outro. Não teve um que conseguiu os condomínios. E você tem um diagnóstico Entendeu? do porquê dessa perda? Tenho. Eu fiz um projeto na USP durante 4 anos, né? E quais que são os principais? A gente vai apresentar isso no livro que a gente está terminando, né? E a gente tem um processo tem vários porquês, eu vou te explicar. Vários porquês. Um porquê. Tudo que eu estou fazendo faz parte dessa pesquisa. Esse curso de Direito Condominial com o Rodrigo Carpati. Não é um curso de Direito Condominial, para ela eu já expliquei. Não é do nada que eu fui lá nesse especialista em São Paulo, sentei numa mesa parecida com essa daqui, falei para ele, eu preciso de você para um projeto. Você topa? Falei, vamos conversar. Ele topou. Qual que é? Esse é um dos itens. É uma lacuna do síndico profissional, o direito. Porque assim, tem profissionais que é da área da engenharia, dominam a engenharia e tem facilidade de captação porque é engenharia, né? Entende de obras, manutenção, conquista os moradores, conquista. Só que tem uma outra lacuna, o direito. Daí vem um advogado, aqui tem alguém que é advogado? Não, né? Que não, né? Vem um advogado aqui na frente e eu falo, sou advogado, eu tenho conhecimento, né? Dos riscos desse condomínio. Eu vou ficar de olho no porteiro, né? Se não há riscos na contratação dele, no fornecedor, se não há risco nesses contratos, ele é contratado. Ele é contratado, em primeiro lugar. Porque os moradores vão ficar de olho nessas coisas. O direito em primeiro lugar e a engenharia também. Os dois estão paralelos. O que a gente fez lá na USP, né? A gente levantou essas lacunas, que não são só essas duas, e daí a gente desenhou. O síndico profissional Fabiano, ele tem que entender de direito também. Ele não vai precisar advogar para o condomínio, assim como o advogado síndico profissional
não faz isso como ela contratou, né, engenheiros para um condomínio que você contou, né? Então, ela não precisa ser a engenheira do condomínio, só que ela é engenheira, ela tem conhecimento. Só que se ela também tiver conhecimento em manutenção, fazer aula com a Vera de forma aprofundada, com outro engenheiro Sérgio lá, com outro engenheiro que a gente está trazendo do Sinduscom, se ela entender também várias coisas, ela também consegue concorrer com ela, porque ela é engenheira. Porque os moradores sabem que as duas vão ter que contratar um engenheiro para cuidar do condomínio. Mas se ela sabe chegar aqui na frente e explicar os problemas do condomínio, com base sólida de conhecimento ou com base sólida no direito, que é o olhar que o Rodrigo vem trazer para os nossos síndicos profissionais aqui, né? Se eu sei falar de direito, se eu sei falar das ações trabalhistas, das ações que estão acontecendo no condomínio, de vícios construtivos, que é o domínio dele, né? Se eu sei explicar isso para os meus moradores, os moradores vão ficar, pô, o cara entende. O cara entende, né? A gente tem que ser convincente, né? Exatamente. Né? Então essas são as lacunas. Segurança para o condomínio. Essas lacunas de conhecimentos também que a gente identificou nessa pesquisa, que a gente está desenvolvendo esses cursos. Não é curso para formar síndico profissional. Né? Acho que vocês percebem lá na turma, e nessa turma do Rodrigo a mesma coisa, não tem gente que está começando. Tem muita gente que está começando que nos liga. Daí a gente tem um curso para quem está começando mesmo. Né? Ela tem um olhar, a gente consegue inserir. A gente consegue inserir também as pessoas junto no processo. Né? Porque consegue, lá em São Paulo a gente tem também as pessoas que estão começando, que a gente consegue mesclar junto, mas não é o público em potencial. A gente consegue mesclar e de ter um cuidado de vincular sempre nas atividades práticas, porque a gente tem também administradoras que participam, que estão junto, que vão fazer essa linha de recepção. Não, São Paulo. Eu comecei a fazer assessoria, eu estava trabalhando lá, né? Então eu comecei a assessorar São Paulo. Eu peguei 10 clientes, 10 síndicos profissionais em São Paulo e Campinas. E daí eu comecei a trabalhar com eles. Eu fiz site, eu fiz material gráfico, eu fiz todo o material para eles, né? Todo aquele preparo normal da abertura do trabalho, conduzir a abertura das empresas, tranquilo, tudo tranquilo para eles. Beleza, agora vamos captar os condomínios para os nossos assessorados. Comecei, né? Captei, indiquei aqui, indiquei ali, né? Um atrás do outro, perdendo os condomínios. Daí alguns condomínios a gente indicava o mesmo para todos, né? Porque eles vão concorrer e a pessoa pedia, quero vários, né? Nenhum conseguiu. Fica à vontade, tá? Não, fica à vontade. Então, assim, a partir daquilo ali, a gente percebeu, a gente precisa ir um pouco além. Que a ideia inicial era, a gente pega os nossos assessorados pela agência e a gente cuida deles, é nossos assessorados. A gente vai cuidar deles, vai colocar eles aqui na FEMPAR, vincular com os advogados daqui, né? Era essa a ideia. Só que eu percebi que as pessoas não estavam totalmente preparadas para essa captação. E não estão mesmo, não estão ainda. Eu peguei o Orlando José, até coloquei aqui para vocês na sequência. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O que eu fiz? A minha parte é comunicação, né? Ele aqui, ó, o Orlando José, ele é um síndico profissional que chegou ao topo, a gente já conversou, né? Lá em São Paulo, e eu acompanhei todo o processo dele. Foram 3 anos, né, para ele chegar no patamar que ele está hoje. Ele está com 18 condomínios. Só que não são só 18 condomínios, são 18 condomínios da área nobre de São Paulo. São os mais top, aqueles que todo mundo quer. Ele tem. E assim, é o tempo todo a pessoa indicando condomínio para ele. E ele foi a única pessoa que aceitou essa proposta de multiplicar o que aconteceu com ele. De passar isso para os síndicos profissionais, de ensinar, né? Que é muito difícil uma pessoa que está em 3 anos, conseguiu galgar um topo e de repente pegar os seus pares e concorrentes, colocar numa sala como essa e ensinar, abrir. E mais que isso, levar dentro do condomínio dele. E mais que isso, os alunos dele vão nas assembleias com ele, de captação. É muito grande o papel dele. Muito grande o que ele aceitou fazer, né? Então ele foi a única pessoa que a gente conseguiu, porque eu convidei outros, porque eu acompanho quem também está lá no topo, né? Eu convidei outros, mas a pessoa quando a pessoa coloca um pé atrás e começa a colocar algum... Agora quando você vê que a pessoa pura o coração fala assim, não, vamos. E dele é bem assim, ele vê algum porteiro, algum que... Sabe, ele quer que assim, a pessoa que está ali pequenininho, vamos. Vê ele, vamos ajudar. Ele usa a palavra ajudar. Mas quando a pessoa usa a palavra ajudar de verdade, é uma coisa muito... Tem muito a ver comigo, entendeu? E ele é uma pessoa que tem tudo a ver. O Ricardo que vocês já fizeram, né, o curso, né, alguns de vocês fizeram, o Ricardo, ele é um gestor de RH. Foi por isso que eu fui atrás dele.
ele é da área de gestão de pessoas. Qual que é a lacuna que eu observei? Carreira. A nossa profissão é nova, né? Tá previsto desde 64 que pode ser uma pessoa de fora do condomínio para administrar? Tá, mas essa expansão do síndico profissional começou, né, faz pouco tempo, assim, né? Então, e muitos de nós, eu diria que 95%, não pensa assim para onde que a gente está caminhando. A gente conversou com vocês, né, que já tem esse encaminhamento também. Vamos contratar funcionários agora? Como é que vai ser? Vamos contratar outros síndicos profissionais e trabalhar com uma providência, que tem vários síndicos profissionais? Esse é o modelo ideal? Não sei, né? Então, eu chamei ele para isso, por ele ser uma pessoa de gestão de pessoas e mais que isso. Ele forma síndicos profissionais em São Paulo. Ele tem o curso dele, que é o mesmo curso que a gente trabalha, né, que é a da Gabor, que a gente também vai trazer para Curitiba o curso dele. O que acontece? Ele tem esse olhar sobre o síndico profissional, está acompanhando o síndico profissional e também vem de administradora, né, que eu já passei tudo isso para vocês, né, que tem administradora que tem 40 anos de tradição, que é da família dele. Então, viveu a vida toda pensando administradora dentro do universo familiar, né? Então, por isso que eu escolhi ele. No caso, o Rodrigo, ele preenche a lacuna mais importante da nossa área, que é o direito. Se eu sou uma síndica que chego ali para os moradores e tenho esse olhar sobre todos os problemas que podem ocorrer no meu condomínio, estou acompanhando jurisprudências, estou acompanhando... Eu não preciso ser advogado, mas eu preciso ter esse olhar jurídico que ele vem trazer para os meus alunos, e essa é a proposta. Ele vem fazer o curso aqui mesmo, né, no nosso outro andar que a gente usa aqui. Ele vem fazer o curso, ele vai despertar em vocês o olhar jurídico, vai despertar como estudar direito, quais os livros, quais os sites, como é que eu estudo direito. Na minha área de jornalismo, eu trabalho com mineração, eu trabalho com robótica, eu tenho um trabalho na Noruega com algumas coisas lá do país, muitas coisas diferentes. Mas assim, eu não preciso ter estudado mecatrônica para fazer minha área de jornalismo com robótica. Mineração, não preciso estar tão ligada na área de fazer um curso dentro dessa área para poder entender. A mesma coisa a gente, como síndico profissional, né? Vocês têm que entender de várias caixinhas, né? Aquele dia lá, quem foi no sábado, o Alexandre, ele colocou lá algumas linhas de conhecimento. Mas não tá todas, mas ele colocou algumas. Gestão de pessoas, gestão de conflitos, né? Vocês têm que entender profundamente, lidar com o funcionário para evitar a ação trabalhista, olhar para o funcionário, pensar no funcionário, né? É muitas linhas. E o direito é uma das principais porque ela evita os riscos do condomínio. A gente consegue prevenir, a gente deixa as pessoas calmas, né? Porque a pior coisa é estourar aquele problemão no condomínio, né? Com uma grande ação que você sabe que você poderia ter evitado se você tivesse lembrado de alguns itens, se tivesse acompanhado que em outros condomínios já aconteceu. Mas esse olhar jurídico, ele pode ser para qualquer um. Não precisa ser um advogado, né? Não precisa ser um advogado, né? Mas tem muita gente que diz que o síndico profissional é um advogado e tem muita gente que quer trabalhar a regulamentação da profissão que ela seja direcionada aos advogados, né? Então, existe esse movimento, né? E é um movimento que a gente não apoia, obviamente, né? Tá? Então,